Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma entrevista que eu vou realizar agora com Clarete. Ela foi aluna do programa Mente Próspera. Eu convidei ela para compartilhar um pouco da história dela. Seja bem-vinda, Clarete. Obrigado por você ter aceito esse convite. E eu queria saber primeiro, qual é a cidade que você está agora? É Brasília, mais Brasília. precisamente em Taguatinga. Ok. E qual é a sua profissão? Olha, eu sou formada em pedagogia, tenho pós-graduação, mas hoje eu posso dizer que eu sou dona de casa, cuidando da minha mãe, cuidando da casa e de dois netos estão morando comigo e eu cuido deles. Legal, muito bom. E é, como é que você conheceu meu trabalho a princípio? Olha, eu conheci o seu trabalho através do Construa. Na realidade, quem me enviou o link para falar de todas essas coisas possibilidades da internet foi o Pablo Polcar. E aí eu comecei a entrar, aí eu cheguei no Hangout do Construa, do qual você fez parte. E aí eu achei muito interessante tudo que você disse lá, e eu falei, eu vou ver o que é isso. Aí cliquei, você me enviou o e-book, eu gostei de tudo que estava lá, e eu falei, eu vou. E aí eu fui te seguindo através de algumas mensagens no Facebook, mas aí quando você lançou o Mente Próspera, eu falei, agora não dá. A primeira vez que você lançou foi o ano passado, eu não tinha condições de fazer, eu tinha sido levado uma queda, não estava tendo renda de forma alguma, e aí eu não fiz. Quando foi esse ano, eu falei, não, esse ano eu tenho que fazer o Mente Próspera, porque era tudo que eu estava precisando naquele momento. E ainda estou, por isso que eu ainda estou em processo, ainda não tive todos os resultados que o, o curso proporciona. Ok. E me fala, mas o que é que mudou para você, né, durante o Mente Próspera? O que é que aconteceu? O que é que de benefício está tendo para você na sua vida? Olha, os benefícios que eu estou tendo, como eu, naquele vídeo que eu gravei, foi inicialmente na saúde. Porque eu sei que tudo começa na cabeça. Todas as nossos benefícios e malefícios começam na cabeça. E eu comecei a fazer aquele curso e tive aquele resultado que eu já expus para você, que Pode foi contar, aquela pode, carga. pode Oi? contar de novo, pode contar de novo essa história, pode contar. Eu comecei a fazer o curso muito empolgada, pensando assim, não, eu vou sair de todos os meus problemas serão resolvidos com esse curso. Lê do engano. Mas aí eu comecei a fazer e foi me dando uma angústia, uma coisa ruim, aquela angústia, e eu não sabia o que fazer com aquela angústia. Eu estava angustiada de uma forma que eu não dava conta. Eu sabia que eu tinha que acessar alguns sentimentos, que você fala muito nos sentimentos, e aí eu falei, bom, e agora? O que eu faço? Eu sei que eu não conseguia acessar esses sentimentos, e eu fazia, a única coisa que acontecia era eu bocejava bastante e não conseguia acessar. Via o resultado dos outros, parece que quanto mais resultado eu via, mais angustiada eu ficava. E até que uma bela quarta-feira, uma bela segunda-feira, eu já vinha com aquela angústia muito grande, a minha coluna travou. Mas travou, assim, de forma que há muitos anos, eu não vinha com a coluna travada daquele jeito. E eu fiquei literalmente de cama, sem dar conta de me mover na cama. E aí eu sabia que eu tinha que acessar, mas a dor era tamanha que eu não conseguia me mover. E eu falei, não, eu vou melhorar. Aí eu pensava se eu tivesse o seu telefone, eu teria te ligado. Aí eu falei, não, deixa eu ficar tranquila. Quando foi na terça-feira, eu ainda sem me movimentar, a minha filha resolveu me dar um remédio. E aí, não, a senhora não pode ficar assim, a senhora está mal, eu vou arrumar um remédio para a senhora melhorar. E me deu um remédio.
Eu botei na minha cabeça que aquele remédio estava dando efeito colateral. E aí, o que aconteceu? Quando foi à noite, nossa, a noite foi horrível. Veio assim com tudo para poder fechar, sei lá, com chave de ouro, sei lá se isso é chave de ouro. Eu sei que eu tive um mal-estar muito grande, muito vômito, diarreia. Aquilo, eu passei tão mal, que há muitos anos eu não pedia para ser levada ao médico. E eu pedi. Falei, olha, liga para os seus irmãos que eu quero ir para o hospital, porque eu não dou conta mais, não. Eu estava, assim, péssima, não conseguia... A dor na coluna era muito grande, a dor o desconforto intestinal causava muita dor, e assim, foi horrível. E aí ela realmente ligou para o meu filho, para um dos meus filhos, e ele veio. Só que quando ele chegou, eu estava tão mal que eu não consegui nem ao menos aquela hora ir para o médico. Eu tive que ir para o médico no dia seguinte, que eu ainda não estava bem. E aí eu fui, passei um dia inteiro, tomei soro, tudo. Eles pensaram que era dengue, mas no fundo eu sabia que não era nada daquilo, mas que eu tinha que fazer alguma coisa com acessar os sentimentos que estava me proporcionando aquilo de mal que eu estava sentindo. E aí eu fui, fiz um monte de exames, aquela coisa toda. Até que na sexta-feira eu, eu tive uma celebração aqui em casa, e aí nessa celebração eu notei da minha grande insatisfação. Eu pensei, gente, essa insatisfação eu vou curar com a EFT. E na sexta-feira eu não estava ainda muito bem. No sábado também ainda não. E aí coincidiu da minha filha sair com as crianças. E aí eu fechei e comecei a fazer a sessão. Mesmo insatisfeita, eu me achei profunda e fui falando a respeito da minha insatisfação. A insatisfação de estar morando onde eu estou morando, de não ter renda, de tudo que vinha acontecendo. E aí foi indo até que eu cheguei ao ponto de que eu perdi um apartamento. Isso foi em 2012. Eu perdi esse apartamento, eu achava que esse apartamento seria meu, e aí, por uma série de acontecimentos, eu acabei perdendo esse apartamento, fui morar de aluguel, e aí eu fiquei muito insatisfeita com isso. Aquele período foi um período muito ruim. E aí, o que eu descobri? Que por conta de uma série de fatores que aconteceu na minha infância, eu fui criada como coitadinha. Aconteceu, eu fui uma criança muito doente, fui atropelada várias vezes, fiquei muda, me queimei. Então, houveram diversos episódios traumáticos na minha vida. E eu fui criada como coitadinha. Ah, coitada da Clarete, a Clarete isso, a Clarete aquilo. Então, eu perdi o apartamento, a minha necessidade de ser coitadinha era tamanha que eu cheguei a perder esse apartamento. E eu fiquei muito chateada, mas chateada demais da conta. E chorei compulsivamente muito tempo. Mas mesmo chorando, eu estava fazendo a EFT. Até que, de repente, parece que limpou. E o choro acabou instantaneamente, a dor diminuiu instantaneamente. Aí eu respirei fundo, senti um alívio muito grande naquele episódio. E aí eu fiz uma sessão positiva, porque eu precisava perdoar a pessoa da qual ficou com o apartamento, que eu tinha muita raiva, eu fiquei com muita raiva dela, uma pessoa muito próxima. E aí eu fiz uma rodada de perdão, me perdoando a pessoa que ficou com o apartamento, tudo. E aí eu fiquei mais leve, bem mais leve, mais tranquila. Então, e tiveram algumas outras que eu fiz com a minha neta, que estava com muito medo. Ela não ficava sozinha
De jeito nenhum, ela tem 6 anos, e eu não sei o que aconteceu com ela, que aonde eu estava, ela tinha que estar atrás. Ela não ficava sozinha num cômodo de jeito nenhum. Aí eu peguei, cheguei e fiz com ela. Falei, minha filha, vem cá, vamos fazer. Aí eu falei, olha, do jeito que a vovó fizer, você vai fazendo. E aí eu fui falando direitinho com ela, e ela foi fazendo. Não foi uma coisa instantânea, mas hoje, se acaso, às vezes eu tenho que descer para ver alguma coisa lá na casa da minha mãe, atendê-la de alguma forma, ela fica aqui em cima sozinha, sem problema nenhum. Então, assim, teve esse episódio, teve um outro episódio que, infelizmente, meu sobrinho não deu continuidade, que eu falei com ele, falei as técnicas todas. Ele fez e teve um resultado fantástico. Ele está fazendo tratamento para fobia social. E aí, quando foi no Dia das Mães, ele teve resultado antes de mim. Aí ele me ligou, tia, eu consegui fazer tal, foi tão bom e me contou o resultado dele. E ele era naquele momento, ele estava de uma forma que até nem na faculdade ele estava indo. E aí, quando foi no Dia das Mães, meu irmão, nós nos reunimos, e aí fomos para a casa da minha irmã, e o meu irmão foi convidado. E meu irmão foi, e ele também foi. E estava socializando perfeitamente. Ele estava me contando que o psiquiatra dele ficou assim espantado com o resultado, perguntou o que era, ele contou que era EFT, e aí o psiquiatra não tinha nem ideia do que se tratava. E aí foi muito interessante que ele teve o resultado, foi excelente o resultado dele, mas ele parece que não acreditou muito e parou de fazer. Essa semana eu tive com ele, ele falou, não, tia, foi muito bom, eu vou voltar a fazer, porque eu preciso terminar minha faculdade, eu preciso estar na faculdade, porque o medo dele, a fobia era tamanha, que ele não conseguia estar na faculdade junto com os colegas. E aí, pelo menos, ele me disse que vai voltar a fazer, eu vou passar as etapas para ele poder ver se ele cura dessa fobia social, que eu tenho certeza que o resultado da EFT tem capacidade para isso, fazendo direitinho. As pessoas, às vezes, elas, quando veem que uma coisa está dando certo, elas entram no mecanismo de autossabotagem e aí param de fazer. E às vezes Exato. não é que não acredita não é que não acredita no resultado, às vezes não é isso. Pode até ser, né? Também acontece da pessoa atribuir ao resultado a uma outra coisa, né? Porque ela já vinha tomando remédio, já vinha no psiquiatra, pode ser que ela se engane e pense assim, mas o que fez o resultado não foi essa EFT que eu fiz, foi o remédio que eu tomei antes, foi a sei lá o que, né? E não estava funcionando, mas aí, coincidentemente, ela acha que funcionou naquele momento. Mas o que deve ter acontecido mais com ele é a questão mesmo da autossabotagem. É essa que eu acho. Você chega num ponto que você melhorou, às vezes está doendo muito, aí você faz. Aí você melhorou um pouquinho, pronto, aí agora eu não vou mais fazer, porque já saiu daquela dor mais intensa, e aí a pessoa entra nesse processo, né? Então isso acontece. E aí vai de cada pessoa que tem que saber se ela vai adiante ou não. Não adianta a gente insistir também. E outra coisa importante que para quem está assistindo aqui também entender, né? Que fobia social, normalmente você vai ter que trabalhar várias situações do passado que levaram a pessoa a ter fobia social. Então tem crítica, tem rejeição, tem bullying, tem um monte de coisa que pode estar no passado da pessoa que tem que acessar e ir limpando, e aí quando você limpa isso, a fobia vai desaparecendo, vai diminuindo até curar 100%, né? E aí se liberta de remédio, do que for, né? Do que tiver ali, só na questão paliativa, e aí você consegue realmente uma cura emocional mais profunda. E me fala uma coisa, e por que você entrou no Mente Próspera, né? Qual foi a sua... Por que você quis entrar no programa Mente Próspera? Justamente para ter prosperidade. Como eu te falei, o ano passado eu levei uma queda, sofri um acidente. Eu tinha um espaço vida saudável e eu já venho de um histórico de
como é que chama? De quebrar, não é quebrar, falência, de falência. 2 lojas que eu tive, eu fali nas 2 lojas, eu já tentei fazer uma série de trabalhos que acabou em nada. Então, eu venho tentando ter prosperidade há muito tempo. E já há algum tempo, entrei numa marketing multinível, e aí, durante 5 anos, eu tentei pelo menos mudar de nível, e não conseguia. Eu trabalhava, e todo mundo falava, Clarete, tem alguma coisa com você. Eu não conseguia levar pessoas para as reuniões, eu falava com as pessoas, parece que quanto mais eu falava, mais eu afastava as pessoas. Aí eu comecei a ver que tinha alguma coisa errada comigo. Mas o quê? E aí, quando surgiu o Construa, Ah, sim, Construa, certo. quando surgiu o Construa, eu falei, pronto, chegou a minha chance de ver o que está acontecendo comigo. Porque lá tinha vários coachings, vários palestrantes, inclusive o Pablo Palcar estava lá. E aí eu conheci você, e você falou dessa EFT e tudo mais, e eu falei, bom, gostei de tudo que aconteceu no Construa, mas eu quero o que o André tem para me oferecer. E aí foi por isso que eu vim, para poder limpar alguma coisa, para ver o que eu tinha de errado comigo, para poder ver se eu prospero. Porque hoje as coisas estão num patamar que eu estou muito insatisfeita com a minha condição financeira hoje. E tenho certeza que eu limpando isso que está dentro de mim, que eu não sei ainda o que eu ainda estou trabalhando com EFT, porque eu ainda não cheguei no ponto que eu acho que vai limpar tudo, eu pretendo ter essa prosperidade financeira da qual eu estou almejando há muitos anos. Sim, você está em processo ainda, né? De trabalho Ainda e estou no empresa, né? processo. Mas você conseguiu descobrir algumas razões ou várias razões que levaram você a ter esse padrão? Olha, descobrir a gente descobre, sempre descobre uma coisa ou outra. Tem essa de ter sido criada como coitadinha, tem coisas na escola que uma professora uma vez disse que eu era burra. Eu já estou com 58 anos, então, assim, na época dos anos 60, o professor ainda falava, ela tinha condições de falar, assim, um monte de asneira para o aluno. E, naquela época, se o adulto falasse alguma coisa, a gente, como criança, acatava aquilo. E eu levei por muitos anos essa ideia de burrice, que eu era burra, que eu não conseguia aprender matemática, principalmente matemática. E acabei me casando, e o marido, que eu vivi 15 anos com ele não dizia explicitamente que eu era burra. Ele, implicitamente, ele me fazia crer que eu não tinha capacidade. E vários episódios foram acontecendo para que isso acontecesse. Eu ainda não consegui, assim, eu já superei essa da professora. Quando eu estava na faculdade, eu vim me formar já bem madura, eu estava com 47 anos quando eu me formei, e só na universidade saber que eu não era burra, que era a professora ensinar aquelas fórmulas nas quais ela estava querendo que eu... E também, depois, a crença que o marido, de uma forma ou de outra, colocou em mim, eu também eliminei essa crença na universidade, porque ele dizia, para que mexer com faculdade? Você não dá conta disso, isso é muito para você. E aí eu quis provar para mim mesma que eu era capaz. E graças a Deus deu certo, eu me formei.
Depois eu fiz pós-graduação. Não atuei na área porque os meus grandes sabotadores, é o que eu estou querendo eliminar, os meus sabotadores, me impediram. Com várias crenças que o que eu fui procurar não me deu o dinheiro que eu tinha, que era em psicopedagogia, que era... E eu foi passando o tempo e acabei sem atuar na profissão da qual eu me formei. Entendi. Então você está no caminho, né? Talvez você tenha descoberto aí várias curas com o programa, e agora é trabalhar para ir limpando isso cada vez mais, né? E o que importa é isso, mesmo que você não esteja ainda onde você queria chegar, você está no caminho, né? Está na caminhada certa, está na direção certa. Porque o ruim é quando a gente não sabe nem para onde é que a gente está indo, não sabe as causas que estão gerando o problema, não sabe nem que tem coisas inconscientes causando a falta de prosperidade. E aí quando a pessoa não sabe, ela fica refém e não tem o que fazer, ainda fica esperando a vida passar. E agora, como você sabe o que é que tem e tá buscando limpar, é só uma questão de tempo para que a sua mente fique cada vez mais aberta, clara, para você conseguir prosperar. É Então, verdade. e essa crença, né, crença de coitadinha, isso é uma coisa que eu tenho certeza que várias pessoas vão se identificar. As pessoas têm essa coisa de vitimização, muitas vezes, né, que tem a ver com essa coisa de ser coitado também. E isso é extremamente nocivo à nossa prosperidade. Bom, eu queria te agradecer pela entrevista, por ter compartilhado tantas histórias aqui comigo, com a audiência também. Tá? Tem mais alguma coisa que você quisesse falar? Ou tá tudo bem? É isso aí. Tem muitas coisas que a gente gostaria de falar, ainda tem muitas coisas que eu tenho que resolver. Tem, assim, como eu te falei, eu preciso muito eliminar um monte de sabotadores que eu começo a fazer as coisas e não. Então, uma coisa muito que eu acho positiva é que eu já sei que existem esses sabotadores que não são externos, são internos. Eu não coloco mais a culpa em ninguém. Então, isso eu acho que é um grande avanço. É ruim demais quando você está num processo e você não desenvolve e você acha que a culpa é sempre do outro, é o outro que está sendo culpado. E isso gera um sentimento muito ruim, uma carga negativa muito ruim quando você está culpando os outros. Quando você tem essa consciência de que os sabotadores estão dentro de você e que você tem capacidade de eliminá-los, eu acho que isso é um ganho inestimável. É um ganho muito grande. E é essa busca que eu estou agora. Eu já cheguei no módulo 6, mas eu não fiz o módulo todo da forma correta. Eu vou lá, vou cá. Então, assim, até nisso, eu sinto que há sabotadores nesse sentido, de não ter essa linha, de eu não seguir não ter um foco. Não, agora eu vou fazer isso. E ali, enquanto eu não terminar, eu não fazer. Porque o que tem acontecido comigo hoje? Eu começo uma coisa, aí de repente uma pessoa chega, outra, e aí eu lembro de outra coisa. Então eu vou assim, não estou dando conta de focar numa coisa só. E dentro de casa, eu vou te confessar, não é fácil. Ok. É uma coisa que chega. Ok, então, Mas a gente... eu queria te agradecer mais uma vez, tá? Que a gente já está com o tempo aqui bem estourado já aqui na entrevista. Então, só queria te agradecer, né, mais uma vez pela coragem que você teve de investir, de estar nessa caminhada, e não ter desistido, e estar aí tentando, e limpando, e conseguindo os seus resultados aos poucos, né? E eu tenho certeza que daqui a um tempo sua vida vai estar cada vez mais se desenrolando e as coisas vão começar a melhorar também nesse campo da prosperidade, né? E Deus quiser. com certeza. Quem estiver assistindo aqui esse vídeo, quiser saber mais sobre os 3 passos que você precisa dar para eliminar
a autossabotagem que impede a sua prosperidade, eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo um link para uma sequência de vídeos gratuitos, onde eu ensino mais sobre esse tema. Eu não falo mais também sobre mente próspera. Essa série de vídeos fica no ar somente 2 vezes por ano, por alguns dias apenas. Então vai lá, clica, se inscreve para você assistir, para que você possa já aplicar o conhecimento e ter mais prosperidade. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço.